eu queria que você abrisse em Mateus 9, para ver o que Jesus fala sobre isso e sobre outras coisas. Mateus 9, 14. Eu estava umas 2 semanas orando ao Senhor e falando, Deus, o que o Senhor deseja que eu fale nas mulheres no dia 26? É o último culto do ano. Eu queria ser marcada pela Tua glória nesse último culto. Eu queria que o Senhor falasse comigo, sabe? Uma palavra especial, uma revelação do Teu Espírito Santo. E aí eu pensava em várias coisas, escrevi muitas coisas. Mas ainda não era aquilo. Mas sabe como é ser humano, né? E a gente fica dando murro em ponta de faca. Não, tá bom, já tá pronto, é isso, eu vou falar sobre isso. E eu escrevi, reli e tal. 3 dias atrás, quando já estava tudo praticamente pronto, eu estava dormindo. E aí eu levantei com uma palavra. Foi essa palavra de Mateus 9, 14. Sobre vinho novo em odre velho. Sobre tecido novo remendado numa roupa velha. E aí eu acordei, depois de sonhar muito, porque quando eu sonho, eu acordo e não lembro de nada. Eu não sonho, não lembro de nada que eu vivi durante a noite, assim, sonhos, né? Mas dessa palavra eu me lembrei. Eu acordei e essa palavra não foi embora do meu coração até o dia de hoje. Eu falei, tá bom, Deus, então é isso que o Senhor quer que eu leve. Vou escrever, eu quero ouvir essa revelação do Teu Santo Espírito primeiro para mim. E Deus falou primeiro comigo. Eu tenho certeza que Ele vai falar com você nessa noite. Você achou? Diga amém. Jesus é interrogado acerca do jejum. Versículo 14. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe, por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo ficarem de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha rebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. Amém? Jesus é indagado aqui pelos fariseus e pelos discípulos de João Batista acerca do jejum. Poxa, a gente está jejuando, a gente está orando, a gente está se entregando ao Senhor, se consagrando, mas os seus discípulos, que deveriam ser os mais consagrados, os mais santos, os mais exemplares, não estão jejuando? E Jesus vira para eles e fala assim, olha só, eles já estão comigo. Eles estão na minha companhia. Quando eu for embora, quando eu me ausentar, aí sim eles precisarão jejuar, mas no momento eles estão comigo. E aí ele iniciou uma outra palavra sobre remendo velho em tecido novo. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer o seguinte, quando ele fala de remendo velho, remendo novo em roupa velha, ele fala de uma nova ordem que ele veio estabelecer. Jesus, quando veio nessa terra, ele veio plantar algo que os judeus não esperavam. Porque os judeus esperavam um rei que fosse cumprir a lei de Moisés, que fosse cumprir os ordenamentos, né, as ordens, as regras, ipsis literis do que já havia sido pregado. Só que Jesus não veio só cumprir, mas ele veio fazer algo além de cumprir. Ele veio derramar da sua graça. Porque a graça coloca sentimento na lei. Ele veio colocar sentimento na letra. Porque aquela lei, somente texto, sem amor, sem sentimento, ela é vazia. E era isso que os judeus estavam fazendo. Eles estavam cumprindo a lei por cumprir, porque estava escrito, porque tinha que cumprir. Mas a motivação, o que gerava
no coração deles para eles cumprirem aquela lei, aquela letra, não era o amor, não era um sentimento, não era algo mais forte do que simplesmente letra. Então Jesus veio entregar a graça para o ser humano e falar assim, olha, agora através da minha graça vocês vão receber também amor. Porque agora vocês já não vão mais cumprir a letra ou cumprir a lei só porque Moisés disse que vocês deveriam cumprir, mas vocês vão cumprir porque vocês vão amar o teu próximo. Vocês não vão adulterar porque vocês vão amar o teu próximo. Vocês não vão maltratar ou roubar porque o amor não vai deixar vocês fazerem isso. Então ele veio estabelecer uma nova ordem, ele veio estabelecer um novo tempo. E aí o que ele fala? Essa questão de vinho, o vinho novo, numa vasilha velha, é como se fosse a graça do Senhor Jesus dentro de um povo, dentro de uma cultura velha, uma cultura antiga, uma cultura ultrapassada, uma cultura errada, uma cultura que precisa ficar para trás. E aí eu meditando, Deus me deu a seguinte revelação, olha, está chegando um novo ano, está chegando um novo tempo. Eu quero derramar bênção sobre vocês, eu quero derramar vitória, eu quero que os céus estejam abertos, eu quero que vocês estejam em sucesso, em prosperidade, eu quero derramar isso sobre o meu povo. Mas para que o vinho novo da bênção chegue, para que o vinho novo do sucesso espiritual, do sucesso material chegue, o odre precisa estar novo. Você, então, é o odre. E o vinho são as bênçãos do Senhor, a vitória do Senhor, os céus que estarão abertos sobre a sua vida. E aí eu te pergunto, como está o seu odre? Como é que é um odre velho? Como que é um odre? É um pote, né? Mas naquela época não era um pote de plástico, era um pote como se fosse uma sacolinha de couro, de pele de animal. E como que fica aquela sacolinha quando está velha? A sacolinha que fica velha, o odre velho é o seguinte, ela ficava rachadinha, porque ela ficava ressecada, começava a dar rachadura, ficava arranhada, falha, começava a ficar ressecada, e quando ela está rachada, ela vaza. E também, quando ela está velha, ela está com resquício do vinho anterior. E quando entra o vinho novo, ele é contaminado com o vinho anterior, que já está velho, já está sujo, já deteriorou ali. E aí, Jesus, quando diz isso, e a gente começa a perceber e começa a pensar, a refletir como que está o nosso odre. Se você não é odre novo, o seu vinho vai chegar, é como se fosse assim, ele vai arrebentar o teu odre, porque ele não está preparado para receber o vinho novo. Ele vai arrebentar o teu odre. Então, se você não está preparada, o ano novo vai chegar e nada vai mudar. É como se o ano novo chegasse, como se as bênçãos chegassem e você não conseguisse produzir nada, porque você não estava preparada para receber aquilo. Até a bênção para chegar, a gente precisa estar preparada, sabia? Eu tenho uma discípula que é muito engraçada. Há uns 4 anos atrás, ela é autônoma e ela orou muito ao Senhor para que o Senhor enviasse clientes para ela, para que ela pudesse abandonar o emprego e ficar só com o negócio novo dela. E aí o Senhor foi enviando clientes, foi enviando. E aí chegou um determinado ponto que ela não conseguia mais ficar com 2 empregos. O emprego de carteira assinada e o emprego do negócio dela pessoal. Então ela largou o emprego da carteira assinada e ficou só com o emprego, com a profissão dela, com a empresa que ela abriu, com o sonho que ela queria. E aí os clientes foram vindo. Só que ela não estava preparada para quando os clientes viessem. Ela não se organizou financeiramente, administrativamente, para os clientes virem e ela conseguir manter a saúde da empresa. E ela não conseguiu levar a empresa. E aí ela reclama comigo, mas tem muito cliente, mas e agora? Falei, menina, preste atenção.
Você orou para isso acontecer. Você pediu ao Senhor para mandar clientes. Você pediu ao Senhor para abrir os céus sobre a sua vida, na sua empresa. E agora você está reclamando porque tem cliente, porque você não se organizou. Ou seja, ela não estava preparada para receber a bênção. Porque a gente pensa que bênção a gente está preparada a qualquer modo, a qualquer tempo, mas não está. Até para receber a bênção, você precisa estar preparado. Até para receber a resposta da tua oração, você precisa estar preparado, você precisa estar com o teu odre novo. E é para receber o vinho novo, você tem que, primeiro, livrar-se das rachaduras do seu odre. A gente não falou aqui em rachaduras? Rachadura fala de instabilidade. Instabilidade emocional. Aqui eu vou focar em instabilidade emocional. É engraçado, porque quando um pote, pensa num pote de plástico, esse que a gente tem em casa, quando está rachado. Você coloca um líquido dentro e aí ele está ali. De repente, você vê que o pote esvaziou e o líquido está ali pela pia. E você fica, meu Deus, mas eu não sabia que estava rachado. Aí você vê e começa a vasculhar e vê que ele estava rachado. Ou seja, ele causou uma instabilidade. Ele rachou e ele derramou todo o líquido. Sabe o que eu pensei quando me veio esse exemplo na cabeça? A mulher, quando está instável nas suas emoções. A mulher, quando não consegue dominar as suas emoções, dominar a sua personalidade, o seu temperamento, ela fica instável emocionalmente. E aí você pisa no calo dela, você não sabe nunca qual vai ser a reação dela. Você já passou por isso? Normalmente é com o chefe ou alguém assim, que é superior a você, você nunca sabe qual é a reação da pessoa. Se você erra com ela, você nunca sabe se ela vai se explodir na hora. Se ela vai falar alto com você, se ela vai manifestar a raiva dela. Porque ela é instável emocionalmente. Porque ela, de repente, está mostrando desequilíbrio emocional. Um descontrole emocional. Então, em nome de Jesus, aqui, nós estamos produzindo sempre no nosso interior mulheres estáveis emocionalmente, que conseguem dominar-se, que conseguem dominar a sua raiva, que conseguem dominar os seus sentimentos, que conseguem dominar as suas palavras. E Paulo fala isso. Ele fala isso assim, não, Tiago fala isso. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Doce e amarga da mesma fonte? Não, precisa ter um equilíbrio. E mais, ele faz assim em 2 Timóteo, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O que é esse equilíbrio? Equilíbrio emocional, sem rachaduras. Nosso odre não pode ter rachaduras, porque rachaduras falam de instabilidade. E nós vamos ser mulheres estáveis. Por isso que a gente precisa contar até 10 muitas vezes. E tem que contar sim. Eu conto muitas vezes até 10, gente. E às vezes eu preciso contar até 20, porque 10 não foi suficiente. Mas se preciso for, conte até 50, até 100. Mas entenda que você, como eu sempre falo, sempre vou falar, é a coluna do teu lar. Se você se descontrola, todos à sua volta se descontrolam também. É certo. Então, você quer se descontrolar? Você quer se explodir? Você saiba, entenda que quando você o fizer, vai todo mundo fazer junto. Vai todo mundo se descontrolar junto. Porque é um efeito dominó que acontece. E você é referência dentro da tua casa. Amém? Então, para receber o vinho novo, livre-se das rachaduras. Outro, para você receber o vinho novo que vai vir sobre você em 2018, você vai se livrar dos resquícios do vinho anterior. O que fala do vinho anterior? O vinho anterior são as experiências passadas, são as situações passadas, são as marcas de outras pessoas, são as deixadas em você, são as frustrações, são as decepções. Você vai se livrar hoje para entrar em 2019. O teu odre vai ficar livre dos resquícios do vinho anterior.
O teu odre vai ficar livre do passado que insiste em engessar o teu futuro. Porque quando a gente não consegue se livrar do passado, quando a gente não consegue derramar perdão, a gente não consegue prosseguir, a gente não consegue liberar perdão, a gente não consegue liberar perdão sobre a outra pessoa, e a gente não consegue realizar conquistas, a gente não consegue romper. Por isso é importante sim, se for preciso tocar na ferida. E eu queria que você agora fizesse um exercício, trouxesse na tua mente quem é que você precisa liberar perdão na sua vida. Por mais que tenha sido pequeno ou grande aquilo que a pessoa fez na sua vida, que tem te impedido de prosseguir. Impedido de viver os sonhos do Senhor. Você vai entrar em 2019 livre desses resquícios do passado. Livre de tudo que tem te impedido de viver os propósitos dele na sua vida. Porque você precisa fazer essa limpeza, nós precisamos nos limpar todos os dias e fazer essa análise todo dia, olhando o nosso interior. Deus, onde que eu preciso consertar? Deus, onde que eu preciso ajustar? Senhor, qual é a dor que tem me feito travar, sabe? Porque, sabe, muitas vezes a gente acostuma com a dor. Quem tem depressão, quem teve depressão sabe disso, que a mulher, principalmente a mulher, ela acostuma com a dor. Porque é difícil levantar, é fácil levantar quando você está caído? Quando você sofreu um trauma, quando você sofreu uma perda, é fácil levantar? Ah, já está bom, já sarou já. Ah, meu esposo morreu semana passada, mas já estou bem, estou ótima. Mentira, não está. Não está, porque é algo que a gente precisa romper dia após dia, levantar dia após dia, e escolher todos os dias levantar-se. Por isso que a vida com Deus e a vida cristã é uma escolha todos os dias. Não é uma escolha de batismo, pronto e acabou. Não é uma escolha por um ministério, pronto e acabou. Você precisa escolher todos os dias seguir a Jesus. Porque todos os dias você precisa abrir mão de algo, abandonar algo. Então, hoje você vai abandonar os resquícios, sabe? Do vinho anterior. A vida passada também, no caso de velho homem. Muitas vezes a gente coloca desculpas nos nossos erros, falando que é o velho homem que se levantou, né? E muitos cristãos ainda não conseguiram se libertar do velho homem, das velhas práticas de pecado. E aí, nisso se mistura muito. Tem se levantado um grupo de cristãos, que eu não sei se eu posso chamar de cristãos, mas que tem colocado as práticas da palavra de Deus de uma forma duvidosa, de uma forma questionável. Eu vou me fazer entender. Quando você lê a palavra do Senhor e quando você começa a se debruçar sobre essa palavra, você precisa entender que sem transformação de vida, não há um caráter transformado, não há vida cristã verdadeira. Você precisa ser transformado dia após dia. Você precisa ser transformado nos teus pensamentos, na tua fala, nas tuas palavras. Muitas vezes você já viu o novo convertido quando chega, às vezes vem com um monte de palavra que ele carrega do mundo. E aí, aos pouquinhos, a gente vai vendo que na vida dele, ou ele vai vendo que aquelas palavras não levam a nada, e são palavras torpes, são palavras que não vão edificar o outro. Ele vai começando a abandonar as palavras. E assim como as palavras, ele vai abandonando também as velhas práticas, as práticas de pecado. Quem adulterava, não adultera mais. Quem roubava, não rouba mais. Quem levava o outro a pecar, não vai levar mais. Quem era objeto de tentação para um outro homem, não é mais. E nós, mulheres, sabemos muito usar o nosso poder. Nós temos um poder muito grande, muito grande. E a gente precisa usar esse poder para o bem. E a gente precisa entender que tentação para o outro é a gente que pode despertar. E aí vem um movimento, né, machista, feminista e tal, falando que não, eu vou me vestir assim, assado, e não é por isso, não justifica um estupro. Não justifica um estupro. Mas você
precisa fazer a sua parte de não despertar em outra pessoa a tentação. Não causar uma maldição de pecado na outra pessoa. Está em você essa responsabilidade. E aí esse movimento que eu estou falando, dentre os cristãos, é um movimento que tem tornado as práticas de pecado como sendo aceitáveis por causa da graça. Deus derramou a sua graça sobre nós, amém por isso. Então Deus começa a aceitar as práticas de pecado como se não fossem práticas de pecado, como se não fosse iniquidade, como se não fosse pecado. Uma delas é a vestimenta, uma delas é a roupa. E aí a gente começa a ver mulheres que não conseguem se valorizar e aí misturam, não, porque eu malho, então eu preciso mostrar o que é bonito. Sim, você precisa mostrar o que é bonito para o seu marido. Mas não é todo mundo que precisa ver o teu decote, a sua coxa, as suas costas. Não, não é. E aí começa a misturar, porque a graça que foi derramada, essa é a indagação, a graça que foi derramada sobre mim faz com que eu seja amada. Então isso não é importante. A roupa não é importante, porque Deus olha para mim do jeito que eu sou. Sim, Deus olha para você do jeito que você é, mas Ele olha o teu coração. E se o teu coração está impuro, opa, já é aí um objeto de transformação. Porque quem quer ter as bênçãos do Senhor, quem quer que os céus se abram sobre a vida deles, dele ou dela, precisa também aceitar o conserto do Espírito Santo. O Espírito Santo quer trazer conserto. O Espírito Santo, primeiro, eu falo sempre isso, que o Espírito Santo, antes de trazer a bênção, antes de trazer a unção, antes de trazer a glória e a majestade do Senhor sobre as nossas vidas, Ele vai trazer conserto. E Ele vai mexer, sim. E às vezes vai doer, sim. E dá trabalho. Dá trabalho. Quem está chegando agora, se olhar no espelho e falar, Deus, Jesus, está bom? Tá bom, eu estou despertando a tentação em outro homem, porque disso tudo nós vamos ser cobradas. Então que hoje nós possamos reparar todas as arestas e tirar toda a sujeira que o vinho velho tem trazido para dentro do nosso odre. Amém? E aí ele fala em 2 Coríntios 5,17, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Para receber o vinho novo, você vai se livrar do desgaste. Um odre velho, um odre cansado, ele está desgastado. E é o desgaste, eu falo agora de desgaste físico, de cansaço físico. Quantas de nós chega no final de um ano cansadas, esgotadas, sabe, exaustas, porque a gente fez tanto, que a gente não aguenta mais nada. Você quer dormir, você quer ir para uma ilha deserta, quer ficar lá sozinha, sem filho, sem marido, sem nada, sem trabalho, sem WhatsApp, sem nada. Ninguém se sentiu assim? Quem já se sentiu assim? Levanta o dedo, gente. Só eu. Eu quero sumir daqui. Porque muitas vezes a gente chega no final do ano exausta de tanta coisa que a gente fez, e muitas vezes fez para o outro, atendendo a demanda do outro, e administrando uma demanda existente, que não foi a gente que criou. A gente não fez a nossa agenda. Muitas vezes são os outros que fazem a tua agenda, e você ainda não percebeu isso. Você só vai anotando tudo, e você não sabe dizer não. Quando eu cheguei nessa igreja, em 2011, eu comecei a discipular Deus e o mundo. E aí as minhas 5 células que eu tinha na época, eu discipulava as 5 líderes, mais os membros de cada célula. E eu comecei a surtar. E aí o Caio falou assim para mim, olha só, Mari, você precisa aprender a dizer não. E aí eu queria fazer parte de todos os ministérios, porque eu amava servir. E está certo, nós precisamos servir, mas nós precisamos saber que nossa alma vive dentro de um corpo perecível e tem limites. Eu comecei a surtar, eu comecei a ficar cansada, eu só queria dormir. Eu chegava no trabalho, eu trabalhava com uma cantora na época, eu chegava lá no escritório, eu só queria me debruçar em cima do teclado do computador e dormir. Porque eu estava exausta. Até que o Caio me disse isso, o pastor Leandro também me disse isso.
Você precisa aprender a dizer não. Você precisa aprender a dizer não. Aí teve uma vez, que foi a primeira vez, que foi o pastor Leandro que me ligou, me pedindo para discipular alguém. Aí eu falei assim para ele, pastor, eu estou com umas 9 discípulas, mais o meu trabalho fora. Eu não vou conseguir discipular ela agora. Aí assim, o meu coração apertado, né? Por dizer não. Aí ele, não acredito, como que você não vai conseguir? Falei, pastor, foi o Senhor que me ensinou a dizer não e eu estou praticando agora. Aí ele, tá bom, tá certo. Falei, obrigada. Gente, quando eu desliguei o telefone, foi libertador. Foi libertador. Porque a partir de então, eu entendi que o meu corpo e o meu intelecto precisam de limites. Que eu não sou Deus. Não tem como eu cuidar de todo mundo, não tem como eu discipular todo mundo, não tem como eu liderar todas as células, não tem como eu fazer parte de todos os ministérios, liderar todos os louvores de todos os ministérios. Não tem como. Eu sou uma. E aí eu comecei a desacelerar e entender qual era o meu lugar no reino. E a focar. E fazer melhor. Porque quando você tem um foco, você faz muito melhor, você faz com excelência. Porque quando você faz muita coisa, você não faz nada bem. Você pensa que está fazendo, mas não está. Porque cumprindo um horário, cumprindo uma atividade, não necessariamente você está fazendo bem aquilo. E foi o que aconteceu. Eu comecei a entender o meu lugar, e entender que eu não era Deus, que eu não ia curar o mundo, que eu não ia orar por todos, mas que Deus queria me usar naquilo. E aí eu fui focando e fui criando muito mais dentro de mim uma responsabilidade, um amor por aquilo. O amor começou a brotar, porque o tempo não deixava, a falta de tempo não deixava, e o ativismo não deixava o amor chegar, e o ativismo não deixava a unção chegar, porque eu não conseguia ter tempo a sós com o meu Deus. E assim eu digo para o trabalho também. Quantas de nós tem dado 27 horas do nosso dia para o trabalho? E você não vê mais o teu filho, você não vê mais teu marido, você não consegue ver mais a tua casa. As coisas estão acontecendo, o teu filho está crescendo e você não está conseguindo olhar nos olhos dele mais porque você só trabalha. E aqui Salomão foi o rei mais inteligente, foi o rei mais sábio que a terra conheceu. E ele falou muito sabiamente sobre isso. Ele fala sobre o trabalho, ele fala sobre a preguiça, fala sobre a formiga. Vai ter com a formiga o preguiçoso. Vai trabalhar, olha a formiga. Mas ele fala também do trabalho árduo, do trabalho além. Porque tudo com equilíbrio. Lembra que eu disse lá atrás? É com equilíbrio. Ele fala assim em Eclesiastes 2. Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. Falou de um de vocês, gente, algum tempo atrás, porque falou de mim há um tempo atrás. Minha vida era trabalho, pura dor e tristeza. Mesmo de noite, a sua mente não descansa. Eu deitava na minha cama, não conseguia descansar. O meu corpo parava, mas minha mente não parava. Porque a gente precisa produzir nesse nosso mundo 220 e a gente não consegue parar, focar. Eu estava conversando com uma discípula outro dia e ela falou, Mari, eu estou com uma dificuldade muito grande de fazer o meu TSD, porque quando eu entro dentro do meu quarto, eu começo a lembrar de várias tarefas que eu tenho. Eu preciso marcar médico para minha mãe, eu preciso marcar médico para mim, eu preciso ligar para fulano. Aí eu falei, olha só, sabe por que você lembra disso? A gente quer espiritualizar tudo sempre, né? Mas sabe por que você está lembrando de tudo quando você para conversar com o teu Deus? Porque é quando você conversa com Deus que você para. Quando a gente faz o nosso TSD, quando a gente entra dentro do nosso quarto, tem sido o único momento que a gente para. E aí a mente precisa parar. Quando a mente entende, quando o cérebro entende que ele parou, ele começa a te trazer à memória tudo que você precisa fazer mesmo, as tarefas. É natural, porque você nunca para. Você não tem tempo para pensar naquilo. Quando você tem um tempo para pensar naquilo, o cérebro te traz. É fato. Aí eu falei com ela assim, olha, isso acontece comigo também. Sabe o que eu tenho feito? E é uma dica que eu dou para vocês, até a gente ajustar. Eu paro para fazer o meu TSD com um caderninho do lado e uma caneta.
Lembrei de algo, ao invés de correr no WhatsApp para resolver aquilo, eu escrevo. Ligar para fulano. Não falei com ciclano. Falar com ciclano. Mandar e-mail. E eu volto. Chega uma hora, é muito legal. Porque chega uma hora que acaba a lista. Acaba a lista de tarefas. Porque o seu cérebro já parou, já lembrou de tudo, você já escreveu, porque você já entregou. Porque o grande problema é que você quer ficar lembrando, né? Você lembra, mas não quer esquecer. Então, você não quer esquecer, fica aquela luta. Bíblia e tarefa. Bíblia e atividade. Meu Deus, meu Deus. Mas quando você escreve, você entregou. Acabou. Agora o teu tempo é só com Deus. Só com Deus. Por isso que a gente demora a desacelerar desse nosso mundo frenético e corrido. Por isso, hoje você vai tirar do teu odre, vai tirar daquilo do teu coração, tudo aquilo que tem te feito ficar frenética, toda a inquietação, sabe? Todo o desgaste, porque um odre velho é um odre desgastado. Então, nós vamos sair daqui hoje, mulheres lindas, leves, levantadas, grandes, em pé, mulheres prontas, com odre novo, restauradas, para que o ano possa vir e possa despejar sobre nós as bênçãos do Senhor, que estão para vir sobre a nossa vida. Amém? Você precisa cuidar da tua saúde também, do teu cérebro, da tua mente, do teu corpo. E Ele vai te renovar. A palavra fala que aqueles que confiam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, eles voarão como águias, com asas como a das águias. Eles correrão e não se cansarão. Eles caminharão e eles não se fatigarão, porque eles esperam no Senhor, porque eles depositam a confiança no Senhor e não na agenda, e não no celular, e não nesse tempo doido. Amém?